Quantos louvam a Deus por isso? Quantos acreditam que coisas maiores virão? Eu pedi à equipe aqui que me ajudasse. Eu não sei cantar como eles, mas eu os acompanho essa canção. Mas eu quero que você, irmão, possa acreditar. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas não acreditam que o milagre está para acontecer. Mas você tem que acreditar nesse milagre, amém? Quantos creem, digam amém. Fica de pé. Oh, aleluia. Acredite nisso. Eu não quero que você olhe para lugar nenhum, a não ser começar a pensar o que Deus tem preparado para você. Porque não chegou ao coração do homem segredos que não foram revelados. É o que Deus tem preparado. Glória a Deus. Eu acredito, Deus, que tu tem coisas grandes. Só nos resta agradecer. Mas a fé é a certeza do que não se pode ver. Não limite a sua fé. Não limite a sua fé nesta noite. Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Creia nisso. Eu vou pedir que você que está aí no canto agora só feche os olhos e comece a ouvir Deus falando com você através desta canção. O irmão chegou até o teu coração. Segredos que não foram revelados. Oh, vamos agradecer, mas a fé é a certeza que não se pode. Não limite a sua fé. Não limite a sua fé. Nos leva a Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. todo fruto bom e permanente. O justo bendiga o Pai. Mesmo assim, eu confiarei. Todo fruto bom e permanente. O justo bendiga o Pai. Mesmo assim, eu confiarei. Milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Eu creio, Deus, que nenhuma palavra, Senhor, que saia de nossa boca esta noite, o Senhor Deus amado, voltará vazia neste lugar. Senhor, tu me mostra quebrando correntes aqui esta noite. Senhor, tudo que impede
entende, Senhor, o crescimento está sendo quebrado nesta noite, porque coisas maiores estão para acontecer. Comece agora a agir em cada coração, Deus. Quebrar, Senhor Deus amado, qualquer resistência contra o teu propósito. Mas o teu nome vai ser glorificado. Coisas maiores. Milagres acontecerão. Você não imagina que Deus irá fazer. Coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina que Deus irá fazer. Coisas maiores virão. Milagres acontecerão. E Deus irá fazer. Mais uma vez, vamos lá. Coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você não imagina que Deus irá fazer. Que lindo estar na presença do Senhor. Esta noite é dele, este lugar é dele, tudo é para ele, nada é para nós. Aleluia! Glória a Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: você não imagina o que Deus vai fazer por você nesta noite. Amém? Muito obrigado. Vamos orar aí, equipe abençoada. Eu vim sonhando com esse louvor, viu? Oh, Ramandarai, de graça, devassa. Poder tomar assim. Irmãos, não saiam da presença de Deus, Ele está aqui. Amém? Eu ministrei na Santa Ceia pela manhã um texto e vou ministrá-lo aqui esta noite. O texto eu vou ler. Agora o que Deus vai direcionar, nós sabemos. É Ele, não somos nós. Amém? Capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu São João. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Depois disso, capítulo 5, versículo 1 do Evangelho segundo escreveu São João, a cura de um paralítico de Betesda. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar são? Pergunta fácil para Jesus. O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Jesus gostava de fazer milagre no sábado, né? O texto que nós acabamos de ler, vamos ler só até aqui, ele se segue. E eu vou pedir que você não feche sua Bíblia. Esteja junto comigo e vamos analisar juntos
este texto. Este texto, ele nos chama a uma responsabilidade. A responsabilidade de ver Jesus em todos os lugares que nós estivermos. O texto trata de uma grande festa em Jerusalém. E esta festa comumente acontecia nesta época. Dá-se a entender que muitas nações ali estavam. E Jesus, ele não foi convidado à festa, ele foi à festa. O texto deixa bem claro que havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu até Jerusalém. O texto não diz assim, Jesus foi convidado a Jerusalém. Era uma festa comum daquela época. Só que havia 12 portas e no alpendre, ou seja, numa das portas era intitulado Porta das Ovelhas. Isso está claramente nos livros antigos, que fala sobre as 12 portas. E Jesus chega a estar também nessa Porta das Ovelhas. Mas antes dele entrar, alguns detalhes são importantes. O primeiro detalhe aqui que mostra é que havia um tanque, havia água. Neste lugar era a Porta das Ovelhas, ou seja, cada porta era a entrada de algum fato. Por exemplo, existia a porta do monturo, existia a porta da ovelha e etc. Aqui essas portas da ovelha, que essa porta da ovelha só podia entrar ovelha. E essas ovelhas com certeza iam ali até beber água, era um costume na época. Por isso o nome Porta das Ovelhas. E quando Jesus estava ali, a Bíblia diz que havia um tanque chamado Betesda. Havia 5 alpendres, havia um lugar reservado. E a Bíblia declara que naquele tanque havia milagres. Olha que coisa interessante. Por ser Porta das Ovelhas, quem sabe alguns nem notam tanto, mas a Bíblia declara que a Porta das Ovelhas tinha um anjo que movimentava as águas. A Bíblia deixa aqui bem claro que o anjo movimentava as águas e só podia entrar um para ser curado. O texto nos chama a atenção para 3 responsabilidades grandes aqui. A primeira responsabilidade é que existe porta para as ovelhas e existem outros tipos de porta. Então na porta das ovelhas entra ovelha. Segunda coisa importante, na porta das ovelhas os anjos se manifestam, ou seja, nas águas. Terceiro ponto importante, só entra lá os enfermos. Como é que é, pastor? A Bíblia declara que ali estavam coxos, ali estavam cegos e ali estavam paralíticos. Ela detalha 3 enfermidades, por que não detalha mais outras? Porque isso aqui quer nos ensinar alguma coisa. A primeira coisa são os cegos. O cego não consegue ver, mas consegue ouvir. Aí você pergunta, mas pastor, como é que o cego vai entrar dentro de um tanque? Irmão, a sensibilidade do ouvido de um cego é impressionante. Eles conseguem ouvir antes que qualquer pessoa. Eles conseguem ouvir todo tipo de movimento. E eles sabiam que com a sua audição eles podiam chegar primeiro que os coxos e primeiro que os paralíticos. Então eles pulariam com mais facilidade nas águas. Entendemos que, trazemos para a prática atual, existem muitas pessoas que não têm visão espiritual, que estão cegos, mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, irmãos, não pense que fulano ou beltrano que está cego espiritual, uma hora ele não vai ouvir o movimento das águas, o movimento do Espírito. A palavra vai surtir efeito na vida deste homem. E um momento ele vai ter visão, ele vai ter que fechar as visões naturais e entrar na visão espiritual. O problema é que as pessoas estão vendo as coisas muito naturalmente, mas chegou um tempo, que Deus vai despertar a igreja para fechar os olhos para este mundo e começar a ver o movimento das águas, o movimento espiritual que Deus vai fazer na sua igreja. Pastor, eu cheguei no culto, nada aconteceu. Espera, o movimento das águas está aí, você não está vendo, mas você vai ouvir por meio da palavra. Espera, que no momento certo Deus vai agir a teu propósito. O segundo aqui é o coxo. O que o coxo faz? O coxo pode pegar com a mão e sair correndo, não é verdade?
Com as mãos consegui chegar. Mas existe a classe chamada paralítico. Paralítico não consegue mover a cabeça, não consegue mover o pescoço, não consegue mover nada. Ele é um paralítico. Já está dizendo, paralisado. Jesus chega e observa isso. Só que tem um detalhe, ninguém vê Jesus entrar. Isso é muito interessante. Jesus estava no meio da multidão, caminhando no meio da multidão, mas as pessoas não viam Jesus. As pessoas não notaram Jesus ali. E Jesus olha aquele paralítico, ele faz a simples pergunta: você quer ficar curado? Olha que detalhe interessante. Ele pergunta para o paralítico, pastor, você quer ficar curado? O que o paralítico faz, irmão? Senhor, é como dizer assim, o senhor está de conversa comigo, mas no estado. Quando a água se movimenta, outro corre mais rápido do que eu não dou conta de levantar, não tem que ele coloque lá dentro. E por isso eu não sou curado. Jesus não perguntou se tinha alguém para colocar lá ou não. Jesus perguntou, você quer ficar curado? Sabe qual é o maior problema que nós estamos vendo hoje? Jesus está perguntando, você quer que eu te ajude? Tem gente que não está no mesmo problema todo dia. Não é verdade? Dobra o joelho. Jesus, eu estou aqui, Jesus, tu sabe, aquele problema, sabe qual é? Aquele. Oh, Jesus. No outro dia, Jesus já está querendo fazer um milagre. E a pessoa está contando o problema. Às vezes nós estamos na presença de Deus e gastamos mais tempo contando os nossos problemas do que glorificando, do que exaltando o nome dele. Saiba de um segredo, irmãos: quando você conta uma vez, as outras vezes glorifica, exalte, magnifica o nome dele, adore a ele, porque a solução já veio, só que você ainda não chegou lá. Aqui a Bíblia deixa bem claro que aquele homem, irmãos, ele estava numa situação deplorável. E a Bíblia declara que ele tinha quantos anos? 38 anos. Paralítico. E Jesus só fez a série de perguntas: você quer ficar curado? Eu não sei quanto tempo você está no problema que você está vivendo. A pergunta de Jesus é: você quer que eu solucione? Não conte de novo. A primeira coisa, irmãos, quando o milagre está para acontecer, às vezes é a fé de quem está pedindo. A segunda pode ser a fé dos outros que o levam. Mas a terceira é a fé de quem cura. Jesus estava ali para fazer o milagre, independente se havia fé dos outros ou não, independente se havia fé do paralítico ou não. Ele estava dizendo: eu vou resolver o seu problema. É isso que Jesus está dizendo. Ele não quer saber agora, neste momento, se você tem fé ou não. Ele está perguntando: você quer que eu resolva? Você quer que eu continue trabalhando a favor da minha igreja? Então faz o seguinte: só diz: Senhor, eu estou aqui, eu quero o teu milagre, eu quero ver o milagre na minha vida. Não olhem pela minha fé pequena, mas eu estou aqui te pedindo, me ajuda, Jesus. A Bíblia diz, irmãos, é um detalhe muito importante. Ele diz assim: olha, pega essa tua cama, levanta e anda. Imagine você, o paralítico não tinha fé, né? Ele estava mais preocupado em cair na água. Não é verdade? O paralítico esperava que alguém o ajudasse, ninguém o ajudava. Mas Jesus chegou e disse: eu quero resolver o teu problema, eu quero solucionar agora. Porque a pergunta que ele faz é: você quer ficar curado? Ele está dizendo: você quer que eu resolva o seu problema? E a Bíblia diz que ele olhou e disse assim: esse rapaz não tem fé para ser curado, esse rapaz não tem fé para ter solução do problema, mas eu quero resolver. Levanta, toma a tua cama e anda. Ele pega a cama, põe nas costas e vai embora. Ele tratou Jesus de Senhor com respeito. Ele não sabia quem era o mestre. Pastor, ele não sabia. A Bíblia diz que ele foi caminhando, e ao chegar mais um tempo à distância, ele olha e faz a série, alguém faz a série de perguntas: rapaz, o que você está fazendo com essa cama nas costas se hoje é sábado? Jesus era estratégico, irmãos. Sábado era o dia que não poderia carregar nada nos ombros. Sábado era o dia que ninguém podia fazer nada. Mas Ele é o Senhor do sábado, Ele é o Senhor do domingo, Ele é o Senhor da segunda.
segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. Sabe qual é o problema? É que muitas pessoas estão fixadas num dia especial para Deus operar o milagre. Ele quer operar o milagre todos os dias, meu irmão. Aonde você estiver, Ele vai fazer o milagre. O que cantamos aqui? Coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus irá fazer. Mas estou sentindo uma presença tão forte de Deus aqui. A Bíblia diz que eles carregam aquilo nas costas. Ele carrega aquilo nas costas. Quando ele se depara com algumas pessoas dizendo: você não deve carregar isso nas costas, você está errado. Ele diz assim: quem me curou falou para me levar nas costas. Olha a pergunta: quem foi que te curou? Sabe o que o rapaz disse? Ih, rapaz, não perguntei o nome dele, não sei quem ele é. Que detalhe interessante. Tem gente que está na igreja, recebe o milagre de Jesus, mas muitas vezes acredita que foi por causa dele ou por causa de alguém, e não se dá conta que foi Jesus que fez o milagre. A tendência do ser humano hoje é olhar na direção de um homem para solucionar seu problema, ou numa agitação especial para o milagre acontecer através de um anjo. E Jesus deixa bem claro que nós não temos que olhar nem para o homem, nem para o anjo, arcanjo, querubim e serafim, mas temos que olhar para ele. Isaías nos dá esta lição. Quando você entra em Isaías capítulo 6, do versículo 1 em diante, ele diz assim: que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado. Ele não viu o primeiro anjo cantando, ele não viu primeiros 24 anciãos em brasas ao lado dele, ele não viu o poderio de Jesus no sentido de fazer milagres. Ele viu alguém que tinha todo o poder, que estava sentado no trono, porque Isaías antes confiava no rei Uzias. Eu vou te dizer uma coisa: é necessário tirar seu foco dos homens e pôr o seu foco em Jesus, porque os homens não vão solucionar os seus problemas, e ele vai usar quem ele quiser, na hora que ele quiser. Às vezes vai ser alguém que você menos espera. Deus pode usar uma criança, Deus pode usar um homem na rua, que às vezes nem vem à igreja, mas ele vai fazer o que precisa fazer na tua vida. Ele quer despertar você, ele não quer que você continue o mesmo. E a Bíblia diz que aquele homem disse: eu não conheço quem me curou, eu não sei quem me curou. Aonde está o seu verdadeiro foco? Aonde estão os milagres que Deus tem feito na sua vida e você não tem visto? Posso falar uma verdade? Nós questionamos muito a Deus com tudo que está acontecendo, mas eu lhe pergunto: você tem agradecido a Deus por caminhar? Você tem agradecido a Deus por ter o que comer na sua mesa? Você tem agradecido a Deus por você tocar um violão, tocar um teclado bonito como este, como esse rapaz está tocando? Você consegue conversar? Ver o pastor aqui, eu chorei. Meu amigo, gente. Imagine você, ele era pastor de vocês, mas ele é meu amigo. Você acha que eu não sentia dor? Eu sentia empatia, porque a Bíblia diz: chorar é com os que choram e alegrar é com os que se alegram. Agora a pergunta que eu te faço: aonde está o teu foco nesta noite? Eu posso levar uma hora pregando aqui, ensinando a você, mas você precisa ter o foco em Jesus. Tudo vai passar, meu irmão. Quando eu vim aqui aquele dia, eu estava choroso. Deus me ajuda, Deus me ajuda. E Deus falou: vou te ajudar. De madrugada ele falou: vai às minhas igrejas e ministra a minha palavra, que eu vou fazer um milagre. Eu falei com a minha esposa: meu amor, eu vou viajar. Ela disse assim: não, eu nem falei com ela. Fiquei calado, falei: Deus, fala com ela, porque se tu falar com ela, aí o negócio fica bom. Um dia ela chega para mim e fala assim: Tião, você acha que você tem que viajar? Eu cuido da igreja. Eu falei: você tem certeza? Aí dei aquele sorrisinho maroto que eu tenho para ela, né? Aí ela sorriu. Eu falei assim: Deus falou comigo, mas eu pedi que ele falasse com você. Sabe por quê? Nós dois somos uma só carne. Se Deus falou comigo, fala com ela. Se Deus falou com ela, fala comigo. Sabe por quê, irmãos? Porque estamos servindo ao mesmo Deus. E você acha que eu saio daí? Ó, irmão, você tem que me dar tanto, você tem que me dar tanto. Eu só digo: irmão,
que Deus tocar no seu coração uma semente. E ela mesmo viu. Não estou falando para vanglória aqui não. Quando Deus quer assim. Eu em casa, as pessoas perguntando se eu estava no Rio de Janeiro. Foi bom. Você está aqui? Nós queremos que você venha ministrar na nossa igreja. Sabe por quê, irmãos? É o que eu faço. Abençoar vidas. E pastor, e a tua bênção? Vem do Senhor. Na hora que a gente menos espera, Deus faz o milagre. Vocês são uma bênção na minha vida, mas eu quero ser uma bênção na sua vida, ministrando palavras de vida. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? Me conheça pelos milagres que eu faço por você. Aquele homem teve que voltar. Quando ele chegou lá, Jesus já não estava mais no meio da multidão. Isso é um detalhe muito importante. Muitas vezes Jesus entra e sai do culto, e muitos crentes não vêm por causa dos seus problemas emocionais, psicológicos. Estão preocupados com dívidas, né? Estão preocupados, quem sabe, um problema de família, uma enfermidade. Eu vou te dar um conselho. Quando você entrar aqui, você pergunta: Jesus, eu quero te ver. Aonde tu estás? Ele vai estar no momento do louvor. Vai estar no momento da leitura da palavra. Ah, como vai? Eu não esqueço do testemunho do rapaz que chegou aqui em cima. Na última vez que eu estive aqui, ele disse: eu estava com um problema sério, as coisas não aconteciam, eu não subia de posto na minha empresa, e de repente Deus abençoou e eu vendi bastante. Não esqueça daquele testemunho. Aquilo ali me edifica, irmãos. Eu posso dizer assim: se Deus abençoou ele, é porque Ele quer dar essa bênção a todos nós, em cada área da nossa vida. Mas esse homem não viu Jesus. Ele volta lá e diz assim: ih, rapaz, ele estava aqui, mas não está mais. E a Bíblia diz que Jesus entrou no meio da multidão e saiu no meio da multidão, e ninguém viu Jesus. É triste o que eu vou dizer agora. Tem muitos lugares que Jesus entra e sai e ninguém o vê entrar e nem sair. Jesus quer manifestar a sua glória. Jesus quer manifestar o seu glória. Ah, pastor, mas como é isso? A Bíblia diz que Ele é onipresente. O que significa isso? Ele está presente em todos os lugares. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Ele é onisciente. Ele sabe do pensamento de cada um de vocês. Quando Ele entra, irmãos, Ele sabe de tudo. Mas Ele quer que você saiba que Ele está aqui para resolver você no seu problema, resolver soluções, resolver problemas, trazer ao seu entendimento realmente aquilo que você precisa. Me ajuda aqui. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala assim: olha, eu não sei o seu problema, mas Jesus te conhece. Tu acha que eu conheço tudo da minha esposa? Não, tem problemas que só ela e Deus sabem. Tem problemas que só eu e Deus sabemos. Mas nós oramos. E às vezes tem coisas que Deus vai revelar a ela e não vai revelar a mim. E tem coisas que Deus vai revelar a mim e não vai revelar a ela. Mas por sermos uma só carne, é como se estivesse revelando os dois. Eu compartilho com ela. Viva uma realidade nesta noite. E o texto chama aqui a atenção para duas coisas que eu acho muito interessante aqui nesta parte. A primeira coisa: o rapaz que foi curado, mesmo sendo curado, não sabia que Jesus o havia curado. Tinha recebido a cura, sem movimento de águas, sem um culto muito poderoso, mas Jesus estava lá. Sabe o que isso nos ensina? Nesse silêncio que nós estamos aqui, Deus está fazendo milagres, e você não está se dando conta. Jesus está operando e você não está vendo, mas Ele está aqui, nesta tranquilidade. Não precisa pular, irmãos, não precisa dizer: receba agora. Não, irmãos. Preciso te fazer entender que Jesus está aqui, e na sua simplicidade você precisa ver Jesus. Nas mínimas coisas. É como aqueles dois homens que estavam caminhando na rua, quando de repente Jesus desaparece. Ele falou: rapaz, era o próprio Jesus. Lembra que meu coração ardia caminhando com Jesus, conversando com Jesus, mas ainda não sabia que era Jesus. Os dois discípulos no caminho de Emaús só se deram conta na hora que Ele partiu o pão e na hora que Ele desapareceu. Eu não quero isso para a minha vida.
Nós contamos a história, mas nós temos que analisar da seguinte forma: eu quero ver Jesus a todo momento, em todos os lugares, em todas as ações. Eu quero continuar vendo Jesus. Eu não quero um momento especial para ver Jesus. Paulo chega a ver Jesus em tudo, até na tristeza, na angústia, na dor. Tem gente que está triste e fala assim: Jesus não me conhece, Jesus não sabe da minha dor. Eu já falei isso, irmão. Tu acha que eu não cheguei uma vez e falei: Jesus, tu não me amas? Se tu me amasse, não permitia eu viver esse estilo de vida. E o Espírito Santo me entristeceu com isso, e eu tive que pedir perdão, reconhecer que Jesus me ama sempre. Mas no momento de dificuldade, às vezes nós nos exasperamos com Jesus, falamos coisas que não agradam a Jesus. Quem sabe você tem falado coisas que não agradam a Jesus. Repare nesta noite, quando você tomar a Santa Ceia aqui, quando você for à ceia do Senhor, antes de você fala assim: Jesus, eu falhei. Terminando, olha o que Jesus diz àquele homem depois que o encontra pela segunda vez. Ele diz o seguinte, versículo de número 14. Ele fala assim: depois Jesus encontrou no templo e disse. Encontrou aonde? Não foi nem em casa, não foi no templo. Eu te aconselho a vir para os cultos, não fica em casa não. Todo culto Jesus está presente, e Ele vai falar com você através da palavra dele. E olha o que ele diz: eis, olha só, eis que já estamos são. Eis, perdão, que já estás são. Ou seja, eis que você já está curado. É isso que ele está dizendo. Você não tem mais enfermidade. Quando dizem amém por isso? Amém. Agora vem o problema. O que ele diz? Ó, não peques mais. Para quê? Para que não te suceda alguma coisa pior. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Eu quero sempre fazer a bênção, eu quero sempre procurar na tua vida, mas vigia. Não saia da minha presença. Estude a minha palavra. Vai às orações, que coisa linda. O pastor disse que de 6 a 6h25 os irmãos estão aqui orando. Chega às 6 horas, vem orar. Porque a Bíblia diz, irmãos, a gente fala assim: eu tenho que orar para não pecar. A Bíblia diz: vigiai e orai. Tem gente que ora muito e vigia pouco, não é verdade? Eu te aconselho a vigiar, orar, buscar a face dele, se converter dos maus caminhos, para que ele te ouça do céu, perdoe os seus pecados e sare a sua terra. Sai da tua alma, sai do teu corpo, sai do interior. Eu não estou aqui dizendo, irmãos, olha, eu quero deixar aqui uma coisa bem clara: aqui tudo passa. A palavra do Senhor permanece para sempre, mas aqui tudo passa. Tudo que você está vivendo hoje, amanhã, depois, vivendo passado, um dia vai morrer, vai acabar. E nós estaremos no juízo, ou seja, no julgamento das obras, se estivermos em Cristo. Vai ser julgado as nossas obras, porque tudo aqui passa. Mas nós sabemos que a promessa de Deus vai permanecer para sempre. Qual é a promessa de Deus? Vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui vai passar, mas nós precisamos estar na presença de Deus. Então, irmãos, cuidado, vigia. Eu não estou dizendo que você não vai falhar. A Bíblia diz que a concupiscência gera o pecado, e o pecado consumado gera morte. Falhas vão acontecer, mas não deixa crescer o mal sobre a tua vida. Não deixa crescer o mal no teu coração. Não deixa ser prejudicado os seus pensamentos. Controle os seus pensamentos negativos. Entregue todos eles na mão de Deus. E para terminar, aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Sabe o que está dizendo aqui? Ele entendeu
que Jesus havia feito milagres sobre a vida dele, para ele contar que Jesus tinha poder de operar milagres. Apesar que ele foi aquele judeu dizer assim: não, eu fui curado por Jesus. Os judeus que o ouviram falaram: esse Jesus é tremendo, ele cura. É igual aquela mulher samaritana, eu acho que é essa mesmo, estava lá no poço, ouve Jesus falar, vai lá e anuncia na cidade: olha, eis um profeta que me disse tudo da minha vida. Será que esse não é o Cristo? A Bíblia diz que o povo foi, passou 2 dias ouvindo Jesus. Quando voltou, disse assim: agora nós não cremos só pelo que você falou, nós cremos também porque nós experimentamos. As pessoas precisam experimentar Jesus. E a Bíblia diz que naquele momento eles dizem assim: quem me curou foi Jesus. Eu estou contando para vocês que Jesus fez a obra na minha vida. Tudo que você faz para Deus tem que contar para outros quando Ele operar a teu favor. Diga assim: olha, Deus fez todos os milagres que eu vivo hoje. Fique de pé em nome de Jesus. Eu tenho 2 minutos apenas. Põe a mão no seu coração. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Diga comigo, em nome de Jesus: nenhuma dor, nenhum mal prevalecerá sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu lar. E eu declaro, em nome de Jesus, que os milagres que Jesus tem feito na minha vida, eu vou contar a outros. Quantos dizem amém? Amém. Agora eu quero que você cante 1 minuto. Eu tenho. Coisas maiores virão. Vamos lá? Vamos lá. Põe aí, meu irmão. Só o coro. Nós não vamos cantar mais que isso. Vamos lá. Coisas maiores virão.